Olá, paz do Senhor. Quero mais uma questão aqui que teve lá no grupo do Messenger, né? E o Rodrigo fez uma pergunta extraordinária, né? Ele falou assim: Pastor, sabemos que o caso do apóstolo Paulo foi extraordinário, porque ele foi enviado diretamente de Deus atualmente. Pode acontecer a mesma configuração de receber uma visão, revelação e ir fazer missões sem consentimento ou ciência de algum ministério? Porque mesmo Paulo sendo um caso escolhido por Deus para anunciar o evangelho aos gentios, ele procurava ser acolhido em Jerusalém. Procurava o concílio em Jerusalém. Veja bem, há um tempo atrás até não se admitia isso, e tem muitos pastores, muitos líderes ainda que apoiam isso, que eu tenho um certo problema quanto a essa posição, tá? Infelizmente, hoje as igrejas viram os grandes ministérios, e é por isso que eles fazem a confusão. Olha, você é missionário, você fica aqui, faz o trabalho aqui, faz o trabalho em missões locais aqui. Isso não é missões, é evangelismo. E aí aquela história, os grandes ministérios fizeram isso porque descobriram que missões só gera custo, entende? Ou seja, não é igual uma congregação que depois de um tempo os dízimos voltam para a sede para ajudar a construir outra. Em missões não acontece isso, infelizmente. A igreja é formada e como se ela vira autônoma, ela automaticamente já nasce como autônoma. E aí o que acontece? Primeiro caso para acontecer isso, como aconteceu com Paulo, primeiro, você tem que já estar evangelizando, ter a prática de evangelismo, tá? Segundo caso, você precisa ter uma experiência eclesiástica. Por quê? Porque no campo missionário, qualquer lugar que você vai formar um lugar, automaticamente aquele grupo vai começar a crescer e você precisa organizar uma igreja. E aí toda aquela experiência do pastor, do seu pastor na época eclesiástico, vai te ajudar na secretaria, na tesouraria, na administração, na documentação e tudo mais, independente do país, entende? Então, ou seja, a administração eclesiástica é praticamente igual em todo o mundo. Então você precisa ter essa prática eclesiástica, tá? E você precisa ter também essa prática de evangelismo, porque não é dizer que você nunca fez evangelismo e vai no mundo achando que você vai ter grandes problemas. Tem muito missionário que faz isso e volta para o país totalmente quebrado, totalmente destruído, entende? Porque o choque, a luta foi tão grande porque ele não tem experiência com o evangelismo, e aí aquela história acha que no mundo vai ser diferente, nos outros países vai ser diferente, e é pior a situação. Então, e depois, o que acontece comigo atualmente? Eu procurei a agência missionária, nenhuma agência missionária me quis, procurei o meu ministério, o ministério que eu participava em Guarulhos, o ministério queria que eu tivesse tempo na igreja. Eu falei, mas eu já sou missionário, eu estou retornando para o campo. Vocês vão me apoiar? Não, assim não. Você tem que dirigir igreja, você tem que ter aqui capacitação, tem que ter reconhecimento nosso, provando que tem experiência, para depois a gente pensar se vai mandar. Isso leva 5, 6 anos, né? Eu falei, não posso esperar. Eu tenho já um trabalho no campo, eu estou retornando. Então, o que aconteceu? Eu fui para o campo sem o sustento, e aí eu descobri que você, quando depende 100% de Deus, Deus nunca falha. Você tem mais limitações, mas Deus nunca falha. Eu sempre falo que o problema está aqui dentro. Nossas crenças que nós temos que ter um salário, nós temos que ter uma ajuda, que sem isso a gente não consegue fazer nada. Então, ser enviado por Deus, primeiro você tem que ter essa bagagem, tá? Então, o que eu aconselho? Visita os campos, visita os lugares, visita os missionários e começa a ver o trabalho. Porque em todo campo, isso acontece, em todo campo tem carência. Não adianta qualquer tipo. Eu conheço igrejas aqui no Peru que não permite com que seus membros, seus obreiros saiam para outro lugar, se reformando. Não, somente aqui, entendeu? Tem que estar debaixo da autoridade. Isso é totalmente subversivo, né? Problemático. Quando Deus chama a pessoa individual. Lembrando que a chamada é uma chamada pessoal. Ainda que a igreja fale, nós vamos estar com você, ela não vai estar. Ela pode estar orando, ela pode estar ofertando, mas você vai ter que enfrentar os problemas sozinho. Você não vai poder, qualquer dor de barriga, chegar no seu pastor e falar, ele vai falar, resolve aí, meu filho, você não tem prática, resolve. Entendeu? Então, ou seja, a igreja não vai estar fisicamente com você, você vai estar sozinho, é você e Deus, e você precisa ter uma intimidade com Deus para você fazer. Agora, aqui está acontecendo muito isso, de pessoas sendo enviadas, retornar no campo, foram abandonadas por agência missionária, foram abandonadas por igreja como eu e
muitas pessoas, e por causa de um chamado de Deus muito pessoal, muito forte, eu tentei abandonar a chamada missionária e Deus não permitiu. Então eu falo por experiência pessoal. E Deus mandou eu retornar claramente. Todas as provas possíveis e imaginárias eu fiz, e Deus confirmou a minha vinda para o Peru, e sem sustento, e Deus não tem falhado. Eu não vou dizer que eu posso comer no restaurante todo dia, mas que Deus tem me dado o básico, sim. Então você precisa ter uma intimidade com Deus e ter a sua experiência pessoal prática de evangelismo, ter a teologia, ter a prática eclesiástica, para você ir para o campo. E começa a visitar o campo para ver onde Deus vai te enviar, porque no momento que Deus envia, Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza. O homem, quando envia, muitas vezes, já está acontecendo muito isso, de o homem abandonar o missionário no campo. Não temos condição, não queira mandar, porque vamos construir aqui uma nova igreja e o seu dinheiro não está gerando retorno, não vai gerar gente, membro, não vai gerar dinheiro. Então eles cortam, onde não tem retorno, eles cortam. E o missionário é o primeiro a ser cortado, porque não é visualizado. Por isso que algumas agências missionárias impedem que seus missionários falem com o mundo, tá? Por quê? Porque muitas vezes as igrejas, eles conseguem levantar 5, 6 mil reais para o missionário, que o missionário está fazendo impacto, e ele não envia o integral. Então isso é um grande problema que eu já discuti. Eu tenho até um livro, Missões, um chamado de homens ou de Deus, entende? E eu discuti esse tema. Então há um chamado pessoal. O chamado, na realidade, é um chamado de Deus para você, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Ainda claro que você precisa de levantar igrejas para orar por você. Então isso é muito importante. Agora, você não vê na igreja, na Bíblia, igreja sustentando, agência missionária, igreja sustentando. Existe igreja que manda oferta, irmãos que mandam oferta, pessoas que ajudaram em missionários, mas não que a igreja, mas que a igreja precisa. Você precisa levantar a igreja, levantar um grupo que vai orar pela sua caminhada, pelo seu ministério, ou seja, criar uma rede de intercessores. Isso é muito importante, e aqui você possa ser enviado naquilo desafio que você tem. Mas o primeiro ponto é você visitar os campos. Vai visitar algum país e vai sempre através de algum brasileiro que está no país, tá? Nunca vai pelo autóctone, isso eu sempre falei. Se você tiver alguma pergunta, entre no grupo do Mestre, faz a pergunta lá, a gente vai conversar e pode se transformar numa questão aqui no Missões e Livros, tá bom? Que Deus te abençoe, ajude a divulgar esses vídeos, que Deus te abençoe e que Deus possa despertar e desmistificar o chamado missionário para que você possa ser consciente quanto ao envio e envolvimento missionário. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.